Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, executiva jurídica, professora e palestrante. E esse é o podcast Além da Lei, da ESA, da Escola Superior de Advocacia, da OAB, onde eu divido com você algumas percepções sobre as demandas do advogado contemporâneo diante do desafio das mudanças dessa nova forma de se fazer e de se entregar ao direito, que não são poucas e nem são simples. Dentre as muitas demandas, eu tenho falado sobre a necessidade de desenvolvermos as chamadas soft skills, ou habilidades humanas, que ajudam a nos destacar no mercado jurídico e a administrar melhor as várias esferas da nossa vida. A propósito, eu ouvi recentemente uma matéria que dizia que hoje o que destaca e diferencia o advogado no mercado jurídico não é mais a qualidade técnica, porque isso boa parte já tem, mas sim as habilidades humanas. Então, fica a dica para enviar sugestões de pauta, que eu vou adorar. Envie um e-mail para sileliaszago@gmail.com. Mas se você preferir, pode enviar uma mensagem pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Por fim, se você gostar do conteúdo desse episódio, não esqueça de compartilhar com um amigo, porque aqui eu tenho falado das demandas e desafios comuns a todos nós, porque humanos é que somos. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis ça brignole, les gars. Et les drôles bizarres, les gars. Ça passe comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a un drôle de voix. On va pas l'échauffer, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Ne me chave pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, s'il continue comme ça. Je ne suis pas un playboy, je ne peux pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours me mener coucher dans les familles. Et les maris disent de moi: qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. E hoje nós entramos na terceira parte da temporada de negociação. Essa skill, essa habilidade que está ocupando os primeiros lugares nas pesquisas sobre as maiores demandas do mercado de trabalho. E se você quiser saber o que eu já falei por aqui, tira um tempinho para maratonar a primeira e a segunda parte, para evitar de pegar o trem andando e querer sentar na janelinha. E se você quiser se aprofundar nesse tema, é só me acompanhar nas redes sociais, que é onde eu divulgo os meus cursos e os meus treinamentos, ok? E eu começo a preparar esse episódio exatamente no dia em que São Paulo retorna para a fase vermelha da pandemia. As ruas voltaram a ficar vazias, o comércio fechado e a gente sente um ar de insegurança e perplexidade pairando sobre tudo. E a pergunta presente em todos os olhares é quando e como tudo isso vai acabar. Porque a paciência terminou em dezembro de 2020. Para 2021, nós fizemos uma mala bem recheada de esperança e de projetos de retomada. Mas somos recepcionados por frustração e absoluto senso de impotência. Dia após dia, a gente trava uma luta pessoal e intransferível de superação das nossas ansiedades, das nossas perplexidades e até da nossa falta de ânimo. Com um prolongado período de isolamento, a economia começa a mostrar um cenário de esgotamento e se tornam cada vez mais necessárias as negociações e renegociações dos mais variados tipos de acordos, verbais ou escritos, pessoais ou profissionais, empresariais ou particulares. Porque num contexto de falta de liquidez, também conhecido como absoluta falta de dinheiro,
A negociação honesta, a negociação ética, empática e principalmente estruturada tem se revelado como uma grande ferramenta de construção das melhores e mais sustentáveis soluções. Então, no episódio de hoje, eu escolhi falar sobre mais um dos princípios de negociação de Harvard, que extrapola os ambientes dos negócios e que impacta em todos os outros âmbitos da nossa vida, que é o relacionamento, esse alicerce sobre o qual a gente desenvolve as melhores e também as piores negociações, dependendo de como a gente constrói essa base. E apesar do relacionamento fazer parte dos princípios do programa de negociação de Harvard, eu também consigo ver o relacionamento como uma estratégia de negociação, como uma tática de negociação e como um poder dentro de uma negociação. Mas quando a gente trata de relacionamento como um princípio, a gente encontra um mantra que ecoa desde lá de Harvard, que fala o seguinte: Be hard on the problem, soft on the people. Que no bom português e numa tradução absolutamente livre, quer dizer o seguinte: seja duro com o problema, mas pega leve com as pessoas. Ou seja, todo bom negociador sabe que para atingir seu objetivo numa negociação, ele tem que aprender a separar o objetivo da negociação das pessoas envolvidas. Então, onde você tem que empregar toda a sua energia e todo o seu foco é no seu objetivo, é onde você quer chegar. Por isso, seja duro com o problema, mas só com o problema, tá? E esse é um dos grandes desafios desses tempos modernos. Uma das frases que viralizou nos últimos tempos foi gentileza gera gentileza. E de fato, é muito mais fácil, quase mamão com açúcar, ser gentil com quem é gentil com a gente. E isso nada mais é do que a reciprocidade, que a gente encontra entre os princípios de influência e persuasão, também conhecido como gatilhos mentais, como explica o Robert Cialdini. Acontece que em negociação, com muita frequência, a gente se depara com situações onde prevalece a diferença, a competição e a polarização. E reza a lenda que as negociações não são difíceis, as pessoas é que são. Então, como construir um relacionamento de forma que o impacto dele numa negociação seja positivo? O próprio Robert Cialdini, quando trata dos princípios de influência e persuasão, reconhece que é muito mais fácil dizer sim para quem a gente gosta. É claro que eu vou ser mais flexível, menos intransigente numa negociação cujo alicerce é um bom relacionamento, um relacionamento de confiança, de respeito. E para construir esse tipo de relacionamento que nos ajuda a alcançar o tal do sim da outra parte, existem alguns caminhos que a gente pode percorrer. O primeiro deles é tentar identificar o que você e a outra parte têm em comum, para começar a construir uma atmosfera que vai facilitar a comunicação entre vocês. Isso também é conhecido como o princípio da similaridade ou da afinidade. E hoje, com as redes sociais, fica muito mais fácil descobrir qual que é o hobby da outra parte. Se ela tem filhos, se ela gosta de pets, para onde ela já viajou, qual o time que ela torce, se está assistindo alguma série no Netflix. Enfim, nesse caso, nem precisa esforço. Só precisa de intencionalidade. Essa palavrinha que eu adoro. A similaridade tem a ver com a identificação pessoal. E se eu me identifico com você, eu me sinto mais confortável, mais segura e mais disposta para aceitar sua proposta de um projeto, o seu serviço ou seu produto. Um exemplo bem atual são as marcas que têm conseguido atrair clientes não necessariamente por seus produtos, mas por causa das bandeiras que elas estão defendendo. E aí eu estou falando daquelas marcas que defendem o meio ambiente, ou não fazem testes dos seus produtos em animais, ou investem na diversidade e outras tantas bandeiras, que atraem o cliente que se identifica, que tem afinidade com esses temas. Então, a grande dica aqui é levantar o maior número de informações possíveis da outra parte, para poder identificar os pontos que vocês têm em comum. E, claro,
os que vocês também não têm. Só que desse você vai passar longe, tá? O outro caminho é através da aparência. Porque dizem que pessoas bonitas vendem mais. Acho que é por isso que nas feiras de automóveis, de produtos de luxo, nas propagandas em geral, a gente só vê gente bonita, elegante e sincera. E nesse caso, o meu conselho para você é que se você não é tão bonito ou tão bonita assim, faça como eu. Seja pelo menos simpático. E falando em simpatia, outra forma de criar um ambiente para um bom relacionamento é cooperando com outra parte. E isso é uma das coisas que fazem parte da cartilha de todo bom negociador. Um exemplo clássico é quando você vai comprar um carro zero e na negociação com o vendedor, depois que você já conseguiu alguns descontos, mas continua pressionando para que ele melhore a forma de pagamento, chega num ponto que ele fala: olha, agora eu não consigo fazer mais nada por você, cheguei no meu limite, mas eu vou ver o que eu consigo com o meu gerente. Pronto, ele acabou de conquistar a sua simpatia, porque em tese ele passou para o seu time. Mas outra ferramenta muito eficaz na construção de um bom relacionamento são os elogios. Existem até livros sobre o impacto do elogio no comportamento e no humor de uma pessoa. Mas existe a forma certa de fazer um elogio. Em primeiro lugar, o elogio tem que ser de verdade, tem que ser sincero, tem que ser elogio raiz. Porque elogio falso a gente consegue perceber de longe e ninguém aguenta mais nada fake. E para não gastar elogio à toa, tenta saber o que tem valor para o outro. Porque de nada adianta você elogiar alguma coisa que para ele não tem valor nenhum, certo? E quando você for elogiar, quanto mais específico for o seu elogio, melhor. Por exemplo, dizer para sua sogra que aquela macarronada estava uma delícia, fica meio vago e não tem muito valor. Mas se você elogiar o molho maravilhoso que ela faz, pronto, acabou de ganhar uma best friend forever. Ela vai ser sua amiga pro resto da vida. E a última dica que eu te dou, quando você for fazer um elogio, fale sobre alguma característica pessoal. Por exemplo, paciência, a boa vontade ou o bom humor. Esse tipo de elogio ele tem mais peso, ele tem mais valor do que você elogiar alguma habilidade do tipo falar em público, tá bom? Outro ponto muito importante quando a gente está tentando construir um relacionamento é o cuidado que a gente tem que ter com o impacto que as nossas reações podem causar no outro, porque todos nós, seja qual for a nacionalidade, somos um poço de emoções. E se tem uma coisa que o conceito de inteligência emocional ensina pra gente, é reconhecer e administrar as nossas emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. É isso que o Daniel Goleman chama de competência emocional e de competência social, que está diretamente ligado ao autoconhecimento. E autoconhecimento é aquela capacidade de não somente reconhecer as minhas emoções, mas entender qual o impacto que elas causam na minha performance e também no outro. Um exemplo de como as nossas emoções podem impactar no outro e até numa equipe inteira é quando um gestor, o seu chefe, por exemplo, chega no trabalho de mau humor e imediatamente o clima de toda a equipe fica pesado, fica contaminado. Ou então quando o time dele ganha o campeonato no domingo e ele chega na segunda-feira que é só alegria. Tem gente da equipe que passa até a torcer pro time dele. Mas outro caminho para a construção de um bom relacionamento é a empatia. Essa capacidade quase sobrenatural da gente se interessar pelo outro, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender as suas razões, as razões dos seus argumentos e dos seus interesses. O que de fato faz com que ela esteja ali negociando com você e não com o seu concorrente. E lembrando
Porque entender as razões do outro não tem a ver necessariamente com concordar, mas sim com ouvir e com se interessar, ok? Um outro ingrediente fundamental, e eu vou até abrir aqui um parênteses, olha o tamanho do nosso bolo, o tanto de ingrediente que eu tô passando para você construir uma excelente relação com a outra parte. Mas vamos em frente. Então, esse outro ingrediente, ele é fundamental nessa fórmula de construção de uma boa relação. Ele é a comunicação, ele é a matéria-prima da negociação. Comunicação, como eu disse no último episódio, é, de fato, a matéria-prima de toda negociação. E considerando a sua importância, eu falei longamente sobre ela no último episódio. Então, eu recomendo fortemente que você ouça o último episódio, porque tem boas dicas que eu deixei lá para você, tá bom? Mas nem só de atitude ou ações positivas se constrói um bom relacionamento. Existem algumas coisas que a gente deve evitar a todo custo, como, por exemplo, acusar a outra parte. Não existe comunicação ou relacionamento que resista a um ambiente em que as partes começam a se acusar. E isso acontece com alguma frequência em negociações muito competitivas e também naquelas com pessoas bem difíceis, porque, acredite, elas existem. Na verdade, ninguém está imune de encontrar pela frente pessoas difíceis de se negociar. Principalmente nesses tempos de pandemia em que todos nós, em certa medida, estamos sendo afetados. Então, são grandes as chances de encontrarmos pessoas mal-humoradas, estressadas, ansiosas, agressivas, que não escutam e por mais que você faça, elas sequer tomam uma decisão. Mas existem dois grupos desse tipo de pessoa que a gente precisa aprender a identificar. Existem aquelas que, de fato, têm esse jeitinho e aquelas outras que se tornam difíceis de lidar só em determinadas situações e se a gente acionar algum gatilho. Em qualquer um dos casos, o maior desafio do negociador é separar a pessoa do problema e não perder o foco. Então, a grande pergunta que a gente tem que responder é se aquela pessoa está assim ou se ela é assim. Porque às vezes a pessoa só está tendo um dia ruim. E talvez adiar aquela negociação pode ser a melhor alternativa. Mas aí você me pergunta, mas Silvia, como que eu vou saber isso se eu não tenho uma bola de cristal? E eu respondo, quando ela começar a fazer as primeiras objeções, você questione ela com as perguntas, por quê e por que não? Com essas perguntinhas simples, você consegue descobrir se as questões dela são de fato legítimas ou se não passa de uma resistência sem nenhum fundamento. E se for assim, provavelmente ela só está tendo um dia ruim e adiar aquela negociação pode ser a melhor forma de fazer as coisas naquele momento. De qualquer forma, as duas atitudes que você deve evitar numa situação dessa é se colocar numa posição de vítima, porque toda vez que a gente se coloca numa posição de vítima, a gente acaba estimulando a outra parte, e também premiar, e aqui premiar entre aspas, o mau comportamento do outro. Tipo a criança que só para de chorar depois que a mãe pega no colo, sabe? Porque no caso da negociação não é diferente. Se a cada mau comportamento da outra parte ela conseguir que você ceda em algum ponto, ela vai continuar com aquele tipo de comportamento até que você ceda o que você não pode. Mas esse tipo de negociador é muito fácil de a gente identificar. E de regra, eles são insensíveis aos seus interesses. Não tem nada que você fale ou faça que consiga convencê-lo. Numa negociação, é ele sempre que tem que dar as cartas. Ele que lidera tudo. Ele também não faz concessões e nesse ponto ele vai resistir com unhas e dentes. Pressiona você para tomar uma decisão, normalmente uma decisão precipitada e que não atende seus interesses. São péssimos ouvintes, não aceitam críticas e normalmente enganam sobre seus limites. Sabe aquela história sobre a política da empresa não permite, o sistema não aceita, ou então, se eu aceitar sua proposta, o meu chefe vai me matar.
Então, essas são apenas algumas das muitas formas que ele utiliza para enganar sobre seus limites naquela negociação. E por fim, eles pressionam, pressionam e pressionam. Mas quando você estiver diante de um ser humaninho assim, manter o controle ainda é o melhor caminho para você conseguir o que você quer. Uma boa coisa para lembrar nessas situações é a frase do Benjamin Franklin, que ele falava o seguinte: se você ficar bravo, conte até 10, mas se você ficar muito bravo, conte até 100. Então, ao invés de tentar provar quem está certo ou quem está errado, minha sugestão é que você faça uso de uma tática do William Ury, do programa de negociação de Harvard. Nessas situações, ele recomenda o Go to the Balcony, que no bom português quer dizer vá para a sacada. Vá para a sacada, minha filha. O Go to the Balcony é uma expressão que ele usa para descrever aquele processo de a gente escapar da pressão num determinado momento. Analisar o que está acontecendo com um pouco mais de calma. Tentar preservar o relacionamento e não tomar nenhuma decisão precipitada. É aquele momento em que você se afasta daquele ambiente de pressão, ainda que só mentalmente. Que você consegue um distanciamento e consegue se acalmar e ver as coisas com mais clareza. Na verdade, o sair de cena ou Go to the Balcony é uma excelente ferramenta de controle da nossa ansiedade e às vezes até dos nossos impulsos. Porque a reação natural quando a gente se depara com uma pressão inesperada é sempre devolver na mesma moeda. E se de um lado agir dessa forma me deixa aliviado, de outro eu posso perder uma boa oportunidade de fechar um negócio e, claro, deixar dinheiro na mesa. Então, para não cair nessa armadilha, eu tenho que saber qual é o melhor momento para eu sair de cena. Qual é o melhor momento para Go to the Balcony, para eu ir para minha sacada. E existem 3 sinais que você tem que ficar atento. O primeiro é quando você estiver prestes a contra-atacar o outro negociador. O segundo é quando você estiver a ponto de ceder o que você não pode. E o terceiro e último é quando você estiver prestes a romper a relação, também conhecido como chutar o balde. Claro que não é fácil sair de cena quando a gente está no olho do furacão, mas é por isso que eu vou deixar algumas dicas para você. Bom, primeiro você pode fazer uma pausa e tentar desconectar sua emoção da ação. Nesse caso, eu estou falando de controle emocional. De não deixar que as suas emoções te controlem. Porque se tem um momento em que você tem que usar toda a sua razão, toda a sua racionalidade, esse momento é agora. Outra coisa que você pode fazer é desacelerar a conversa. E uma das boas técnicas para jogar um balde de água fria numa discussão muito acirrada é o loop back. Loop back é aquela técnica que eu falei no último episódio, em que eu faço uma pergunta para outra parte, ouço atentamente a resposta, depois eu resumo tudo o que ele disse de uma forma devagar, de forma a afastar qualquer tipo de mal-entendido na nossa comunicação. E com isso você consegue desacelerar a conversa. Outra forma também de acalmar os ânimos está no conselho de ouro do sábio Salomão, quando ele ensina pra gente que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. E isso é fácil da gente comprovar. Se você tiver numa discussão, seja profissional, seja pessoal, com uma pessoa muito exaltada, basta fazer o teste. Experimenta abaixar o tom de voz, falar pausadamente e usar palavras menos agressivas e mais gentis. E depois você conta pra mim o resultado, tá bom? Outra dica é fazer uma pausa estratégica. Essa pausa estratégica pode ser uma pausa para o café, uma ida ao toalete, a necessidade de fazer uma ligação que você hipoteticamente se esqueceu, ou simplesmente sugerir um intervalo. Enfim, use a criatividade para sair de cena. Quando isso acontece,
Quando você consegue sair de cena, também você está dando uma boa oportunidade para outra parte ir para a sacada dela, para ela rever o posicionamento que ela estava adotando e quem sabe até recuar. E eu escolhi terminar o episódio de hoje falando sobre o Go to the Balcony, porque ele é uma ferramenta valiosíssima nos contextos de negociação, para a gente não permitir que as nossas emoções tão testadas ultimamente e a nossa paciência também tão provada nos façam deixar dinheiro na mesa. E eu também escolhi o Go to the Balcony porque eu considero uma ferramenta muito útil nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Nesses dias em que todos estamos de alguma forma com os nervos à flor da pele, onde impera a cultura do ódio e a cultura do cancelamento, onde o programa de maior ibope nacional trata essencialmente de julgamento, de condenação e de exclusão. Então, são nesses contextos tão desafiadores que eu acredito que podemos sim fazer a diferença. Porque estamos numa fronteira entre dois mundos. O que existia antes da pandemia, com a sua sede desmedida de ganho, sua poluição, seu desmatamento, sua corrupção, sua avareza, seus preconceitos, sua intolerância e suas injustiças. E o mundo que está por vir. Só que esse, o novo, depende só de nós. E, para nossa inspiração, eu termino o episódio de hoje com a música A Começar em Mim, do pessoal do Vocal Livre. E se esse conteúdo fez para você, compartilhe com um amigo. Se quiser se aprofundar nesse tema, como eu te disse, é só me seguir nas redes sociais, que é onde eu divulgo os meus artigos, os meus cursos e os meus treinamentos. Obrigada por ter chegado até aqui. Saúde, bons negócios, boas negociações e até o próximo episódio. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim,
começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever